Olá, queridos alunos, queridas alunas, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu sou a professora Marilaine e hoje nós vamos estudar a aula 65 de Língua Portuguesa para o 8º ano. Para a aula de hoje, você vai precisar ter em mãos os seguintes materiais: seu caderno de língua portuguesa, caneta e lápis, borracha e apontador. E o assunto a ser estudado hoje é mais um gênero textual. Hoje nós vamos estudar uma resenha crítica. Os objetivos propostos para esta aula são identificar as características e também a estrutura do gênero resenha. Muito bem. Então, vamos começar essa nossa aula fazendo a leitura de um fragmento de resenha, tá? Um fragmento quer dizer alguns trechos, né, desta resenha. Então vamos lá, pessoal. Começando ali, ó. A Pixar conseguiu mais uma vez, ao longo dos anos, o estúdio fez fama graças à capacidade de criar universos bastante criativos a partir de situações inusitadas. Assim foi com o Toy Story, o mundo dos brinquedos, Procurando Nemo, A Vida no Aquário, Monstros S.A., Boo como ameaça aos monstros e outros tantos. Após um período de vacas magras, em que até fez sucesso, mas sem a mesma originalidade, o estúdio retorna à sua melhor forma em Divertidamente. Nenhum outro filme exibido no Festival de Cannes foi tão aplaudido após a sessão quanto a animação. O que mais impressiona no longa-metragem é o brilhantismo do roteiro, escrito a 6 mãos por Pat Docter, Meg LeFauve e Josh Cooley, por um grande motivo. Desta vez, os conceitos adotados pelo filme são totalmente abstratos. Afinal de contas, a história gira em torno da mente de uma garota, Riley, tendo como grandes protagonistas as 5 emoções responsáveis por conduzir sua vida: alegria, tristeza, raiva, medo e nojinho. Cada emoção possui cor e temperamentos próprios, claramente infantilizados para facilitar a compreensão do público menor, mas ainda assim de uma profundidade impressionante. Ou seja, além de desenvolver a personalidade de cada uma delas, a Pixar ainda teve que buscar meios para tornar concreto e viável algo que não é palpável, usando para tanto muita criatividade. O texto completo você pode acessar este link, né? adorocinema.com/filmes, e pode fazer a leitura na íntegra, né, desta resenha crítica. Então, como eu falei para vocês, são apenas fragmentos do texto, por isso esse sinal de pontuação ali, que é o colchetes, né, com as reticências, ele aparece aí diversas vezes no texto para indicar que a professora pegou fragmentos, né? Pegou trechos dessa resenha para que a gente pudesse hoje falar sobre isso nesta aula. Muito bem. Então, esse trecho aí que a gente acabou de ler é um exemplo de resenha, um gênero que pertence à esfera jornalística. É o tipo de texto que apresenta uma avaliação sobre uma peça cultural, um livro, um filme, um produto ou até mesmo um serviço. Neste caso aqui, estamos falando, né, da resenha de um filme. Esse gênero ele se originou nas páginas dos jornais, mas ele se adaptou muito facilmente à atualidade e às nossas novas maneiras de consumir informação. Hoje ainda podemos encontrar, né, resenhas tanto em jornais quanto revistas. Mas onde é que a gente gosta de ler mesmo? Na internet, né? É na internet que provavelmente esse gênero está tendo a sua maior vitrine. Por quê? Porque a internet acaba sendo atualmente
né, o maior veículo de comunicação aí, de divulgação de opiniões. O exemplo que nós lemos então, né, esses fragmentos ali da resenha, trata-se de um texto que traz uma série de opiniões e também de avaliações. Essas avaliações a gente pode perceber durante a leitura do texto que são positivas sobre o filme Divertidamente da Disney. Esse tipo de produção busca criar nos leitores e nos consumidores ou nos espectadores, né, um efeito de convencimento. Então eu quero convencer o leitor, quero convencer o telespectador a ir assistir este filme, né? Seja ele a favor ou até mesmo desfavorável àquilo que ele está avaliando na resenha. Uma resenha, ela é capaz de encorajar ou até mesmo desencorajar alguém para entrar em contato com o objeto resenhado, né? O filme, o livro, um produto cultural, uma peça teatral, enfim. Né? A pessoa vai ler a resenha e, se de repente nessa resenha não tiver aspectos favoráveis, ela já vai pensar assim: ih, eu nem vou assistir então, né, esse filme, acho que não é bom. Que não é o que foi visto aqui na resenha do Divertidamente, né? Ele falou bem do filme, então despertou o interesse, né? Porque a pessoa está falando bem, então eu fico curiosa para ir assistir para ver se é isso tudo mesmo, né? Na elaboração de uma resenha, o autor ele precisa ter uma série de critérios claros e objetivos sobre o que ele vai falar, né? O que ele vai escrever nessa sua avaliação. Esse posicionamento ele pode ser positivo ou negativo, né? Ele não precisa obrigatoriamente falar bem, né? E ainda que com menos frequência, ele deve ser imparcial, né? Se o autor trouxer avaliações sem deixar explícita qual foi a sua opinião, ele vai deixar isso a cargo do leitor, né? Então, se ela for imparcial, melhor ainda, porque aí o leitor vai ler e ele mesmo chega a uma conclusão ou decide, né, se ele gostou ou não. Trata-se de um texto opinativo, né? Então a resenha crítica é um texto de opinião, né? Podemos perceber na resenha uma maneira de recolher informações e conhecer as experiências acerca de um determinado conteúdo ou até mesmo um produto. E é uma forma que a gente tem de esclarecer nossas próprias dúvidas e interesses, né, em relação a determinado fato, determinada coisa. Então, se eu estou em dúvida ainda, eu vou lá e leio uma resenha, né, a respeito daquele produto, daquele livro, daquele filme. Isso vai talvez me ajudar na tomada de decisão, né? Assisto, não assisto, leio, não leio, ok? Obviamente, né, que é importante ressaltar que a leitura da resenha, ela também deve ser um processo bastante consciente por parte deste leitor, né? Uma vez que nós, enquanto leitores, estamos lançando mão do nosso senso crítico para concordar ou não com uma opinião alheia, né? Uma vez que a resenha ela serve como referência e não como uma verdade absoluta daquilo. Então ela pode servir de referência para o leitor, para o telespectador, mas ela não é a verdade absoluta, até porque ela é fruto da opinião de alguém, né? E essa opinião pode ser que não seja a minha opinião, pode ser que eu discorde desta opinião, né? Ainda que a resenha não seja um resumo, né? É importante a gente não confundir, resenha não é resumo, né? É importante que o autor ele traga informações técnicas sobre o que ele está avaliando. Então ele vai citar marcas, datas, autores, cuidando também para não dar spoilers no caso de filmes, livros, peças teatrais, né? Não vai contar o fim aí que daí perdeu a graça para aquela pessoa que ainda não leu ou não assistiu.
Também não precisa exagerar na dose de detalhes, deixa as coisas meio subentendidas, porque a pessoa que está lendo a resenha, ela ainda vai entrar em contato com esse objeto cultural, né? Então ela vai por si só buscar, não precisa detalhar demais, mas são informações importantes, né? Que vão dar o quê? Credibilidade à resenha. Então eu preciso referenciar, colocar a marca, a data, o autor, citar o nome, né? Isso é importante, certo? Então, cuidado aí, se você for escrever uma resenha, né? Segue aí essas dicas. Resenha não é resumo, não vai contar o final do filme nem o final do livro, não exagera nos detalhes, porque o importante é que o leitor ele fique curioso, né, por consumir aquele bem cultural, seja ele o livro, o filme, a peça teatral, enfim, né? Muito bem, a estrutura das resenhas, como é que elas se organizam, né? Como que se organiza esse tipo de texto? Então nós temos aí uma estrutura fixa, toda resenha tem essa estrutura fixa, tá? E ela deve conter essas 3 partes aí basicamente, ó. Introdução, desenvolvimento e conclusão, que seria o começo, o meio e o fim, né? Então, na introdução de uma resenha, é o espaço de apresentação do objeto resenhado, com dados técnicos. Então, se eu estou falando de um filme, vou citar o nome do filme, vou dizer de quem é o filme, quando que ele foi produzido, né? Quando ele foi lançado. Então, eu vou apresentar dados técnicos nessa introdução. No desenvolvimento, a apresentação dos argumentos e das demais informações que são importantes para embasar a minha crítica. Então, se eu vou elogiar, ou se eu sou a favor, estou levantando os pontos positivos, né? Eu vou argumentar. Da mesma forma, se a minha resenha não for tão favorável assim, eu vou ter que argumentar e explicar por quê, né, que eu não gostei. E a conclusão é o fechamento da ideia, retomando pontos que são pertinentes e também reafirmando a opinião, né, de quem está escrevendo. Então, basicamente, segue a estrutura de todo texto, né, que é opinativo. A introdução, o desenvolvimento, a conclusão, o começo, o meio e o fim, né? Muito bem. As resenhas, elas devem ser concisas. Concisa quer dizer curta, objetiva, pois não há necessidade de alongamentos. Então, não vai fazer lá uma resenha muito comprida, né? Objetiva, expor claramente as informações. E também argumentativas. Argumentativas, porque é através de critérios coerentes e pertinentes que o autor ele poderá ou não convencer o seu leitor, né? Se ele argumentar, ele tem chances de convencer mais o leitor. E essa argumentação ela pode ser tanto favorecendo ou não, né? Mas é importante que se crie argumentos. Se eu quero convencer alguém de alguma coisa, eu preciso argumentar, né? E aí, na próxima vez que você pensar em assistir, né, um novo filme, ou até mesmo ouvir um álbum de sucesso, né, de música, comprar um novo produto, que tal buscar ajuda nas resenhas para que você faça a melhor escolha? Eu acho que você desconhecia até o momento, né, esse tipo de texto, mas ele é bem importante, ele nos auxilia muito e agora você já está conhecendo mais um gênero de texto aí, né, dentro de todo esse grupo de gêneros que a gente vem estudando. Muito bem, pessoal, então agora vocês vão lá para os exercícios, vão fazer a leitura de uma resenha e responder alguns questionamentos, né, sobre a resenha crítica do exercício. Obrigada pela atenção de vocês e a gente se vê nas próximas aulas. Até mais!